Olha, nós temos agora uma entrevista especial, a participação especial aqui, dentro do nosso informativo Nova Era, de uma pessoa ali da cidade de Faxinal, que é da clínica Humanamed, e nós a convidamos para participar com a gente. Ela é especialista em psicopedagogia, Luciene Góes Ervatini, e ela faz parte de uma equipe multidisciplinar da clínica Humanamed, da cidade de Faxinal. Então, por que nós convidamos a Luciene para conversar com a gente? Porque ontem foi o dia da consciência sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Então, o que é isso, né? Muitas crianças que estão hoje em sala de aula têm dificuldade em prestar atenção naquilo que o professor está aplicando, está ensinando. E esse aluno acaba causando transtornos dentro da sala de aula, que ele não consegue prestar atenção, ele acaba, incomodando os demais alunos, e esse aluno, muitas vezes, ele é castigado por isso, e ele tem, na verdade, um problema de saúde. Ele tem não seria um problema de saúde, mas ele tem um transtorno de saúde e ele precisa de cuidado, precisa de tratamento. E não é só na sala de aula, em outros ambientes, esse aluno também vai ter transtornos. E esse transtorno é muito pouco difundido. Muitos pais, às vezes, têm um filho com esse problema, acaba castigando o filho, impondo ali algum tipo de castigo, achando que o filho é desinteressado, quando, na verdade, o pai deveria ter mais zelo, mais cuidado e encaminhar esse filho para um tratamento. Então, por isso que a gente, como ontem, como dia 13 de julho, foi o dia que se comemora a consciência sobre esse transtorno, nós convidamos, no dia de hoje, dia 14 de julho, a Luciene, para que ela pudesse conversar com a gente, trazer mais informações e orientar você, pai, você, professor, nas escolas, É importante a aplicação de métodos que possa identificar esse tipo de transtorno, ajudar os pais, ajudar os alunos, porque esses alunos vão ter, talvez no futuro, um prejuízo muito grande na sua educação, no seu aprendizado, porque não foi percebido isso com a criança na sua infância, quando ele estava em sala de aula. Então eu convido a Luciene para conversar com a gente e trazer informações aqui dentro do nosso informativo Nova Era. Ok, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, meu nome é Luciene, trabalho na clínica Humanamed, sou especialista em psicopedagogia, já há quase 20 anos. E faço parte na Humanamed da equipe multidisciplinar que trabalha com os transtornos do desenvolvimento da infância. Então, nós temos vários tipos de transtornos que trabalhamos lá. E hoje, em especial, nós estamos falando sobre o TDAH, porque ontem foi o Dia Internacional da Consciência sobre o TDAH. Então, por ser uma situação, como você mesmo disse, pouco conhecida, a Organização Mundial de Saúde decretou esse dia para que as pessoas realmente tenham consciência da existência desse transtorno e da necessidade de tratamento. Este transtorno, TDAH, ele aparece em meninos e meninas, aparece em adultos. Em meninas, a predominância é o déficit de atenção, é o TDA, e mais em meninos que aparece a hiperatividade, TDAH. Numa classe de, vamos supor aí, de 10 meninos, vamos 10 pessoas que têm a TDAH, 9 são meninos. Então, ele aparece mais em homens, em meninos, Então, que as mulheres sejam livres dele. Sei. Tá, ok? Agora, Luciene, por exemplo, na sala de aula, a gente observa, por exemplo, até eu já fui testemunha de casos do TDAH e de crianças que às vezes eram mal compreendidas, como se fossem crianças desinteressadas, e sofriam até algum tipo de exclusão, algum tipo de punição por isso. Então é esse cuidado que a gente precisa ter, Exatamente. Ele aparece
muito na escola, que é a minha área de trabalho, né? Na clínica eu trabalho a questão cognitiva, por ser psicopedagoga. Então, como lá na clínica nós temos 4 profissionais, o TDAH, ele é investigado por no mínimo 4 profissionais diferentes, que nós chamamos de equipe multidisciplinar, porque nós temos que ter uma visão geral do comportamento da criança. Esse TDAH que não sossega, e que daí os pais falam, mas ele é inteligente. Realmente, o TDAH, ele é muito inteligente, entendeu? Só que na hora da concentração, de parar, como a gente diz, o bicho pega. Ele não consegue se concentrar. Ele não consegue parar. É aquela criança que joga papel nos colegas, é aquela criança que fala o tempo todo, que mexe com todo mundo, que não consegue sentar por mais de 7 minutos, ele não fica sentadinho na carteira. Você entendeu? Sei. Então, diante das estatísticas que a gente tem a nível de porcentagem, vamos dizer assim, que numa sala de 40 alunos, nós podemos detectar lá pelo menos 2 têm esse transtorno. Você entendeu? Porque 5% das crianças brasileiras têm essa dificuldade de atenção. E ele pode ter a dificuldade de atenção, de concentração e hiperatividade. Entendeu? Então, a hiperatividade não deixa ele se concentrar. E isso tem que ser tratado, tem que ser medicado. Há anos atrás, nós tínhamos muitos casos de desistência, né, das crianças que não terminavam, começavam a estudar e não terminava o estudo. Sabe? Sim. Começava a frequentar a escola, arrumava briga com todo mundo, acabava saindo da escola. Entendeu? E isso é um sintoma do TDAH, porque ele não aparece em exames clínicos como encefalograma, alguns testes assim, que as pessoas comumente fazem, entendeu? Agora, os pais, por exemplo, que estão ouvindo agora e estão percebendo que talvez teu filho tenha esse problema, ele pode ficar preocupado. Existe cura, existe um tratamento, como amenizar, o que vocês buscam? Então é assim, como é um transtorno, ele não tem uma cura, mas ele tem um tratamento. Porque a criança sofre com isso aí, entendeu? A gente chama de uma... não é uma doença, mas é uma manifestação invisível, né? Ele pensa invisível, a gente chama assim. Então é um sofrimento invisível, porque ele acha que ele é assim e acabou, entendeu? Você chama atenção e ele não muda. Então, existe o tratamento que é feito, no caso da não médico, nós fazemos com o neuropediatra. E ele medica a atenção. Existe ainda muito mito sobre isso, sabe? Que as pessoas não conhecem, então eles acabam criando situações em si. Mas na escola, com a criança que é tratada e a criança que não é tratada, você pode ver o rendimento escolar, que é totalmente diferente. Inclusive a questão comportamental. Porque o TDAH, Berimbau, ele não se controla. Você entendeu? Sei. Caso ele não seja tratado, isso vai trazer prejuízos para ele no futuro. Sabe? Ele pode ser até usuário de drogas, ele pode se envolver em vícios alcoólicos, ele pode estar envolvido em acidentes, porque ele não tem limites, ele não tem medo consigo. Você entendeu? Ele se arrisca, ele vai, aí você fala, nossa, aquela pessoa não para, aquela pessoa faz isso, faz aquele outro, faz tanta coisa ao mesmo tempo, entendeu? Agora a gente tem... a disposição para o transtorno. Eu sei que não teria que ser, você não é obrigado a ter esse tipo de informação, mas a gente fica preocupado porque a gente tem aqui na região, né, muitas escolas municipais, né, com muitas crianças, às vezes em sala de aula,
Você tem percebido nessas escolas estão atentas a isso? Se os pais estão atentos ou isso ainda é bem tímido, Luciene? Olha, eu vou te falar uma situação que eu conheço, vamos dizer assim. As escolas municipais, elas têm feito um trabalho com os professores sobre essa questão, entendeu? A Secretaria Municipal de Educação tem feito esse trabalho, eu digo por Faxinal e digo por Borrasópolis, porque eu sei que nessas duas cidades houve estudos, houve interesse das Secretarias de Educação em trazer essas informações aos professores. Tanto que, não posso dizer assim pelas outras cidades, mas eu acredito que isso tenha que ser um assunto que tem que estar em pauta num curso, numa reunião pedagógica, porque é um universo que está aí, que nós trabalhamos com eles, e que se o professor não tiver bem orientado, ele se perde na sala de aula. Entendeu? Porque a criança com TDAH é aquela criança que irrita o professor e que não deixa ele trabalhar de jeito nenhum. Por outro lado, quando nós começamos a investigação, quando o pai nos procura e a gente começa a investigação, a minha questão é direta na escola. Então não tem como a gente fazer uma investigação de TDAH sem estar contatando as escolas. Você entendeu? Sei. Porque é lá dentro que nós vamos receber a informação do professor. É na família que nós vamos receber a informação na casa. Você entende? Porque o TDAH, ele não é só na escola que ele é malandro, que ele diz, né, malandro, que não para, que não sossega. Não é só na escola. Ele é na escola, ele é em casa, ele é na igreja, ele é numa festa. Ele é uma criança que não tem parada, não para em canto nenhum. Entendeu? E lógico que também é aquela questão assim, vamos supor que alguém esteja nos ouvindo agora e fique, mas será que meu filho é? Será que não é? Tem outra situação, observa como que ele dorme. Porque a criança com TDAH não dorme, não descansa. Ele vira na cama, ele cai da cama, ele amanhece nos pés da cama, ele está deitado, você vê que ele está dormindo, mas ele está com as pernas erguidas. Você entendeu? A criança não tem parada, não tem sossego em momento nenhum. Cada caso de TDAH é único. Como a gente trabalha com a individualidade de cada caso é único. Então, numa investigação de TDAH, a gente não pode falar, não, eu acho que aquele menino lá tem TDAH porque ele é assim, assim, assim. Não, eu tenho que investigar várias questões antes de dar um diagnóstico. Por isso que se faz necessária a equipe multidisciplinar, sabe? Exato. Porque são vários profissionais que vão olhar por aspectos diferentes da conduta dessa criança. Então, eu acredito que a Organização Mundial de Saúde, com a preocupação desse assunto, porque nós vamos pensar assim, Berimbau, isso começou a ser estudado em 1700 por um médico alemão. Pensa, 1700 houve a primeira literatura sobre esse assunto. Você entendeu? Sim, coisa antiga. E agora, no século XX, XXI já, né? É que a situação está sendo mais abordada. Né, aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Agora nós procuramos aqui... Tem uma associação brasileira que já trata disso. Pois não. E a gente, ao receber até a preocupação de alguns pais, de alguns professores, a gente recebeu informações que na Clínica Humanamed, em Faxinal, vocês oferecem esse tipo de tratamento, que também não é um tratamento tão popular aqui na nossa região, né? Não, eu acredito que aqui na região, acho que a única equipe somos nós, da Humanamed. Então nós somos compostos por 4 profissionais. São 4 de nós que atuam nessa área. Sou eu, como psicopedagoga, que faço todo esse estudo relacionado à escola, ao andamento da escola, a questão do aprender, a parte cognitiva.
Aí nós temos a psicóloga, que é a doutora Rose, que trabalha toda a questão comportamental, toda a questão comportamental do aluno, da criança. Aí nós temos emocional, né, também, porque como ele apresenta esses sintomas do TDAH, ele precisa de um acompanhamento terapêutico para reafirmar as questões emocionais, né? Sim. Aí nós temos a fono, que é a Silvia Bocardo Justus, que também faz parte da equipe. E como nós três não somos médicas, não podemos medicar, nós temos o neuropediatra, que é o Dr. Cleitrites de Arapongas. Nós trabalhamos já, Berimbau, juntos desde 2006. Nós fazíamos um trabalho pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Faxinal. Aí, com o andar da carruagem, as coisas foram caminhando, e eu saí da prefeitura e muitas coisas aconteceram. O doutor Júlio nos convidou para ir para a clínica, para a Humanamed, entendeu? Então é onde nós fazemos esse trabalho lá, juntamente com ele, né? Luciane, é um tema realmente assim que a gente abre um leque aqui para muitas perguntas, para muitas informações, e eu queria até fazer um convite para a Luciane. Luciane, um dia se você pudesse vir ao vivo aqui com a gente nos estúdios da Rádio Nova Era, até para que a gente pudesse também ajudar no sentido de difundir essa informação, alguns pais, alguns professores que quiserem ligar, fazer alguma pergunta. Então deixa aqui aberto para um dia você marcar com a gente aqui, porque é um tema realmente muito interessante para você vir ao vivo participar com a gente aqui do nosso informativo Nova Era. Mas hoje eu deixo aqui os microfones à sua disposição, se você tiver mais alguma observação nesse resumo aqui sobre esse assunto que a gente está fazendo dentro aqui da nossa programação. Tá ótimo, eu agradeço. Eu só gostaria de deixar bem claro para os pais, para observarem essas crianças. Vamos aproveitar que essa semana é a semana que nós vamos estar falando sobre o TDAH. Observem seus filhos. São situações que podem ser tratadas. O tratamento adequado, são situações que na adolescência não vão trazer prejuízo, porque a grande tendência do TDAH, por ele não conseguir parar, é até o uso de drogas, sabe? Então, às vezes a gente quer prevenir isso. Então, trabalha agora na infância, faz a prevenção, né? Observe crianças, conversa com os professores na escola, viu, você acha que meu filho tenha, o que você está vendo? Procura a gente na Humanamed, pode marcar com qualquer uma dos quatro profissionais que a gente trabalha junto, vamos supor, chegue e agenda com o Dr. Clay, que é o neuropediatra. Se não tiver agenda dele, agenda comigo, agenda com a doutora Rose, e nós fazemos a avaliação dessa criança. O importante é tratar enquanto criança, né? Há tratamentos em adultos, mas às vezes muito sofrimento que pode vir futuramente, nós consigamos prevenir com o tratamento da criança. São duas situações que eu gostaria de deixar em alerta, viu, Berimbau? A criança hiperativa e a criança muito parada, porque também é do transtorno, né? É o TDA, que é aquele muito parado, e o TDAH, que é o muito ativo. Então, esses dois precisam de orientação, de tratamento, de pesquisa, né? De análise, para a gente ver se essa criança não está sofrendo quietinho, sem falar nada. Tá ok? E quanto a essa situação que você colocou, de nós fazermos esse trabalho ao vivo, eu acho interessante sim, mas nós vamos fazer diferente. Depois a gente agenda para nós três irmos aí, sabe? Sim. A doutora Silvia, a psicóloga, a Rose e eu. Porque daí cada uma vai falando da sua área, a gente vai agendar assim.
Então eu agradeço o espaço, agradeço o seu interesse, né? E nós estamos na Humanamed à disposição, tá ok? Tá bom, e a gente tem recebido aqui também elogios do trabalho que você tem realizado aí para o Faxinal, pela Clínica Humanamed, e parabéns e também, né, agradecer por essa preocupação que a gente sabe de quantas crianças que estão em sala de aula sofrendo, às vezes algum tipo até de discriminação por esse tipo de transtorno, e vocês conseguem, né, ajudar essas crianças, fazer com que ela tenha pelo menos, né, uma vida escolar sem tantos transtornos. Então parabéns aí pelo trabalho que vocês têm realizado, tá bom? Muito obrigada. Tudo de bom para vocês e estamos à disposição.